Bom dia, igreja, bom dia, amigos. Estamos aqui mais uma vez para um devocional neste dia. Temos estado a falar nesta semana acerca de alguns encontros que Jesus teve com pessoas, encontros que transformaram vidas, encontros que foram marcantes. E hoje eu gostaria de falar acerca do encontro de Jesus com uma mulher samaritana. E esse relato bíblico encontra-se em João capítulo 4, e eu vou resumir para não estar a ler todo o capítulo, todas as leituras bíblicas, mas mais ou menos o relato inicia-se com o facto de Jesus estar a ser pressionado pelos fariseus por ele batizar mais pessoas do que João, e ainda que Jesus não batizasse, mas sim os seus discípulos. Então, face à pressão farisaica, Jesus decide deixar a Judeia e ir outra vez para a Galileia. E o versículo 4 de João diz que lhe era necessário passar por Samaria. Então Jesus faz tudo o contrário àquilo que normalmente os judeus faziam. Quando eles queriam ir da Judeia para a Galileia, eles não cruzavam a Samaria, mas contornavam a Samaria para irem para a Galileia. Jesus não fez isso. Jesus diz, o versículo 4, que lhe era necessário passar por Samaria. E porquê que era necessário passar por Samaria? Porque Jesus tinha um encontro marcado com uma mulher num poço, no poço chamado Poço de Jacó, numa cidade chamada Sicar. Para quem não sabe, havia uma grande cisma entre judeus e samaritanos, porque os samaritanos eram uma mistura de povos que, de alguma forma, estavam misturados com povos não judeus e não eram considerados puros. Também tinham algumas crenças adotadas desses povos que não eram aceitos pelos judeus, e, portanto, havia uma grande cisma e grandes diferenças entre os judeus e os samaritanos. Então, por isso é que os judeus, quando iam da Galileia para a Judeia, ou ao contrário, sempre procuravam contornar a Samaria. Mas o versículo 4 diz que Jesus tinha necessidade, lhe era necessário passar por Samaria. Porquê? Porque ele tinha esse encontro com essa mulher. Uma mulher cujo nome nós não sabemos quem era. A Bíblia fala de uma mulher, não diz o seu nome, não diz a sua genealogia, diz apenas que ela era natural de Samaria, de Sicar, a capital do antigo Reino do Norte. E este encontro entre Jesus e esta samaritana tem algumas lições e algumas coisas importantes. E a primeira delas é que Jesus, depois de caminhar, diz que era a hora sexta, ou seja, mais ou menos ao meio-dia, quando o sol está forte, ele vai até um poço e senta-se no poço e envia os seus discípulos à cidade para ir buscar mantimentos. E entretanto, enquanto os seus discípulos vão à cidade, eis que essa mulher samaritana chega ao poço. E Jesus está cansado, então mostra que Jesus também tinha limitações humanas e ele precisava descansar. Isto mostra que Jesus experimentou as mesmas limitações que qualquer ser humano. Ele tinha sede, precisava de descansar e precisava de alimentos, por isso os seus discípulos tinham ido até à cidade. E quando esta mulher chega ao poço, Jesus pede água àquela mulher. Jesus, neste momento, quebra várias barreiras importantes para falar com esta mulher. A primeira barreira era a barreira religiosa, ou seja, o facto, e social também, o facto, primeiro, de um judeu estar a dirigir-se a uma pessoa samaritana. Depois um homem falar com uma mulher, sendo ela também samaritana. Havia essas barreiras religiosas e sociais que Jesus estava a quebrar naquele momento. Jesus era judeu, ela era samaritana. Era uma barreira racial. Havia também Jesus, ao pedir água àquela mulher, Jesus está de alguma forma a chegar, a ir além daquilo que normalmente um judeu poderia fazer ao pedir um favor a uma pessoa samaritana, e ainda por cima uma mulher. Esta mulher está naquele lugar há uma hora onde ninguém ia buscar água. Porquê? Porque provavelmente esta mulher era uma mulher cheia de
problemas interiores, que Jesus vai descobrindo ao longo da conversa. Vai descobrindo não, vai revelando, porque Jesus sabe, não é? Jesus pede para chamar o seu marido, ela diz que já não tinha marido, Jesus lhe revela, claro, que aquele já não era o seu marido e que já tinha tido muitos maridos antes. Esta mulher tinha um vazio espiritual, provavelmente era uma mulher que era mal olhada na sua cidade, era uma mulher com má fama na sua cidade, era uma mulher desprezada pelas outras mulheres e por isso vinha sozinha àquela hora buscar água. Jesus lhe pede água e ela disse, como sendo tu judeu, me pedes a minha água? E Jesus lhe diz que tinha uma água da vida para lhe oferecer, caso ela quisesse. Jesus lhe diz, no versículo 10, se tivesses conhecido o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe terias pedido a ele e ele te daria água viva. Esta mulher não percebe muito bem. Jesus então quebra mais uma barreira, a barreira física, espacial, material. Jesus não tinha utensílios para tirar a água. O poço era fundo, ele não tinha corda, não tinha balde. Mas Jesus tinha uma água diferente para oferecer a esta mulher. E essa água não era preciso balde. Essa água é a água da graça de Deus sobre as nossas vidas. É a água que chega através de Jesus Cristo a nós, através da fé, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador. Quando nós compreendemos a mensagem de Cristo para as nossas vidas e nos encontramos com Ele, então diz a palavra de Deus que do nosso interior correrão e fluirão rios de água viva. Não existe poço fundo para Jesus, não existe obstáculos materiais ou espaciais para Jesus. Jesus tem a capacidade de fazer nascer em nós um rio de água viva quando nós nos acercamos a Ele e aceitamos a sua mensagem de salvação. Jesus é a fonte inesgotável de água viva, onde diariamente todos nós que acreditamos nele, crentes em Jesus Cristo, de todos os lugares do mundo, podemos beber, enchendo os nossos cântaros, enchendo os nossos corações, enchendo as nossas vidas. A visão espiritual desta mulher era bastante limitada. Ela não percebia no início aquilo que Jesus lhe estava a dizer. Mas Jesus lhe estava a oferecer uma água que era superior à água que aquele poço poderia dar. E verdadeiramente nós precisamos, todos nós como seres humanos, precisamos desta água viva que Jesus tem para nos oferecer. Eu posso dizer que Jesus vem ao nosso encontro. Jesus vem ao seu encontro quando você está necessitado, quando nós estamos necessitados, quando nós precisamos de que alguma coisa aconteça nas nossas vidas. Mesmo que nós não estejamos à procura de Jesus e estejamos à procura de outras coisas para satisfazer a nossa sede, Jesus marca um encontro connosco. Ele conhece a nossa ânsia, conhece a nossa sede, conhece o nosso vazio, conhece o nosso desejo. Ele marca um encontro connosco em qualquer poço desta vida, não para nos dar água de um poço do mundo que não é capaz de satisfazer, mas para nos dar água do poço que Ele mesmo tem para nós, através do fluir do seu Espírito nas nossas vidas. Por isso, meu amigo, meu irmão, não sei como te encontras nesta manhã, se te encontras sedento, se te encontras vazio, se te encontras à procura de um significado para a tua vida, mas eu quero te dizer e desafiar que Jesus tem a água que pode satisfazer toda a tua ânsia, toda a tua sede e tudo aquilo que tu precisas para ter uma vida completa. Por isso, vem até ao poço, encontra-te com Jesus e Jesus mudará completamente a tua vida. Que possas ter um bom dia, que possas procurar Jesus neste dia e que possas beber dessa água também. Deus te abençoe, fica com Deus, fica com Jesus, ficas com certeza bem.